Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, diretamente aqui dos estúdios da UR Move em Brasília. E eu digo que esse evento é especial porque eu tenho um grande amigo aqui à minha frente, que é uma referência na organização de eventos. Você vai poder conhecer um pouco da história desse cara, que é muito interessante. Eu tenho a honra de ter aqui o meu amigo Tonico, né? Também conhecido como Tonico, né? E vai poder falar de um evento importantíssimo no cenário nacional, que é a Campus Party. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite, pelo carinho. E a gente poder falar de diversos eventos aí que a gente faz, Campus Party também, que estou organizando desde 2015, né? Atualmente como produtora oficial E do CEO da Next Gen. CEO da NextGen, que é a produtora oficial da Campus Party, que também faz o Pixel Show aqui em Brasília, Já os tive a honra dois. de participar. Só Exatamente. evento top. E outras realizações que a gente vai fazer no ano que vem e com certeza vamos trazer aqui para Brasília também. Tonico, assim, eu sempre costumo dizer que às vezes, né, para os nossos convidados, a gente não tem exata noção da nossa importância na nossa área de atuação, né? E é interessante porque, né, eu converso com algumas pessoas e a gente já tinha programado essa entrevista há um bom tempo, né? E eu já conversei com algumas pessoas de diferentes setores, inclusive empresarial, na área de defesa e na área de segurança, e todo mundo conhece a Campus Party, né? E também a Pixel Show, né? Então, assim, cara, você hoje é tido como, pô, e organizar um evento no nível da Campus Party em todo o Brasil não é para qualquer um, né? Então, eu te convidei aqui para que a gente, primeiro, a gente possa fazer, porque todo mundo já conhece a Campus Party, mas, sobretudo, no nosso meio, a gente tem um público que, de repente, talvez você não atinja tão bem, então é importante a gente falar um pouco, porque, às vezes, a gente não conhece grandes oportunidades que a gente tem, seja de se aprofundar, de conhecer um pouco mais, de frequentar essas feiras, né? Seja mesmo até no campo negocial. A gente tem muito seguidor, muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que é da área de defesa, de segurança pública, e o pouco que eu já conversei com o Tonico aqui, a gente tem muitos pontos de contato e ele vai poder falar um pouco do que é o evento, né? Que eu acho difícil as pessoas não conhecerem um pouco da Campus Party, mas o Tonico pode falar um pouco do que é a Campus Party e um pouco mais à frente também falar da Pixel Show. É isso aí. Bom, eu já trabalho com eventos há 30 anos, né? E quando você passa por uma pandemia trabalhando com eventos, que foram os primeiros a fechar e os últimos a abrirem, Exato. você descobre que de fato você é um resiliente empreendedor do mundo de eventos. E eu aprendo a ser este empreendedor com esses eventos, conversando com as comunidades da Campus Party, conversando com os coletivos do Pixel Show, de artistas que estão impulsionando a economia criativa também. E eu aprendo com eles e vou me ressignificando, me renovando, né, me reenergizando para o mercado de trabalho. Porque quando a gente olha o evento, é muito legal, muito glamuroso, mas como diria aquele velho ditado, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. Exato. Ninguém sabe a parte por trás que tem dos eventos, né? Trabalhar com eventos é muito desgastante, né? E recentemente até saiu uma pesquisa que o nível de estresse, o nível de burnout de pessoas que trabalham com evento é muito grande e que a gente tem que começar a tomar cuidado até com as pessoas. Mas para quem não conhece a Campus Party, para quem não conhece o Pixel Show, a Campus Party é um grande encontro de comunidades de tecnologia, ciência, empreendedorismo, que se encontram pensando soluções tecnológicas para um novo futuro. Enquanto o Pixel Show é um grande encontro de economia criativa, onde pequenos e médios empreendedores vão em busca de se relacionar com coletivos também de tecnologia para impulsionar o seu negócio. Acho que o Pixel Show tem um
pouco mais de negócios ali dentro. Você tem negócios gerados a partir de empreendedores de design, empreendedores de filmes, empreendedores de moda, empreendedores de artes, de pintura e etc., recebendo ajuda de coletivos de tecnologia para que eles possam impulsionar, escalar, digitalizar os negócios da economia criativa. Então você tem um pouco mais de negócio. Na Campus Party você já tem um pouco mais de troca de conhecimento, né? Como o próprio Francesco diz, né? A Campus Party você não compra e não vende nada, é um intercâmbio de conhecimento. E a Campus Né? Party está na 17ª edição, não é isso? A Campus Party nacional na 17ª edição, são mais de 60 edições pelo Brasil, né, em mais de 13 estados já realizados, e o Pixel Show está indo para a 20ª edição, né, 20º ano de realização. Esse ano que completa a 20ª edição, com 2 edições, uma edição em São Paulo e uma edição em Brasília. Mas eu tenho percebido que nos últimos 2, 3 anos, um número de eventos, seja na área de games, nessa área envolvendo aquilo que a gente pode chamar de economia criativa, Campus Party, ele tem se avolumado, inclusive o fato do DF ter sido escolhido como um evento nacional, porque geralmente você escolhe um estado para ser a sede nacional do evento, e o DF foi nesse ano, né, Brasília? Campus Party foi a primeira vez, a nacional, que aconteceu fora de São Paulo. A primeira vez? Primeira vez que foi fora de São Paulo, foi aqui no DF. Já era uma intenção trazer a Campus Party nacional para Brasília, né? Uma intenção do governador Ibanez, e aí a gente conseguiu viabilizar, graças ao esforço da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da FAP-DF, através, pessoalmente, né, do Leonardo Reisman, do Marco Antônio Costa Júnior, que de fato fizeram esse esforço e conseguiram finalmente esse ano concretizar o sonho do Ibanez e trazer a Campus Party Nacional para cá. E o Pixel Show acaba também sendo a edição de Brasília, a edição nacional, né, que é maior, inclusive, que a edição de São Paulo. Então, fico muito feliz de estar aqui em Brasília, ajudando a impulsionar todo esse polo de economia criativa que tem aqui, ajudando a fomentar todo esse ecossistema de empreendedorismo, de ciência, de tecnologia, de artes, né, de comunidades e coletivos. Então, fico muito feliz. Brasília já é minha casa praticamente, né? Então, fico muito feliz com esses resultados. Tonico, ao que você acredita o fato de Brasília ter começado a se destacar no cenário nacional a ponto de tirar um evento com várias edições em São Paulo, que é o centro, né, do Brasil praticamente, e trazer para a capital, para o Distrito Federal? Olha, eu acho, Luciano, que é uma conjuntura de fatores. Os Né? astros se alinham. Eu acho, Brasília tem um ecossistema de startup muito pujante. Tem um ecossistema de inovação muito pujante. Não são só os eventos que a gente faz, tem também o Inova Brasília, o Brasília Game Festival, do meu amigo Eduardo, tem vários outros eventos relevantes. O próprio Na Praia, eu considero, eu já falei, Domingo eu estava lá. Para o pessoal da R2, eu já falei para eles que eu considero um dos eventos mais bonitos que tem no Brasil. É de uma segurança perfeita. Não, a organização inteira é impecável. Fato. E eles conseguem dar uma cenografia para o evento temática, né, de uma cidade. Fazer um evento diário, todo dia cheio, para todas as idades, né? Eles começam com as famílias de manhã e à noite já chega no mais jovem, com atividade para todo mundo. Então, assim, Brasília, que sempre foi conhecida por, vou chutar um número aqui porque eu não sei de cabeça, você vai saber melhor, acho que 80% dos empregos devem ser públicos aqui, ou alguma coisa nesse montante, consegue trazer os eventos que fazem parte da economia criativa, né, para que ele se torne pujante e que consiga trazer também possibilidades de emprego para todas as camadas da sociedade, todas as possibilidades de formação. Então, eu acho que, além do ecossistema de ciência, tecnologia, empreendedorismo, de toda a economia criativa, né, essa necessidade de trazer também serviço para cá,
porque também Brasília não tem grandes indústrias aqui que estão localizadas aqui, né? Então, vindo os serviços, vindo o turismo, tem uma rede hoteleira perfeita para esse turismo, Bons bons restaurantes. restaurantes, tem toda uma infraestrutura que abriga esses eventos com maestria, né? Então, eu acho que todos esses fatores contribuíram para que cada vez mais a gente tenha um ecossistema pujante. Ciência, tecnologia, artes, economia criativa, empreendedorismo, tudo isso por aqui. E, Tonico, a gente percebe também uma participação muito efetiva da administração pública, né? A gente vê, a gente que, sobretudo nesses 2 últimos anos que eu estou na Secretaria de Segurança Pública, a gente vê o trabalho que tem sido desenvolvido na Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF, no Fundo de Amparo à Pesquisa, que sempre está patrocinando esses eventos. A gente vê que o GDF, de fato, né, a imprensa do Distrito Federal abraça esses eventos e, como você falou muito bem, né, criando um ecossistema. E é interessante falar também do relevo, e é isso para o nosso público é muito importante, que em sua maioria da segurança pública, que é a atenção que a Campus Party dedicou nessa 10ª edição nacional à segurança pública, inclusive elegendo essa temática como uma temática de importância, né? E aí o Tonico pode falar um pouco mais dessa experiência, né, do hackathon na área de segurança pública. Não, foi muito legal, né? Até um chamado do Ibanez para que a gente pudesse ter aí um foco para a segurança pública, e foram 3 hackathons em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, do nosso amigo Sandro, do Coronel Ângeles, e o Coronel Luciano Loyola também esteve com a gente lá. Então foi o hackathon do Cidadão Seguro, da Cidade Mais Segura, mas eu gostei mais, Luciano, do hackathon da Mulher Mais Segura, né, para erradicar o feminicídio. Esse hackathon foi super legal e acho que foram resultados incríveis, né, que se colheu ali dentro, e não só dos 3 primeiros colocados, mas de todos os projetos que chegaram no final, todas as pessoas que de fato viraram noites ali, se empenharam para entregar uma solução tecnológica para tentar erradicar o feminicídio no Brasil. Recentemente a gente, acho que foi pauta nacional, esse caso desse rapaz que agrediu covardemente a namorada num elevador, né? Como é que a gente pode ter soluções tecnológicas para acabar? E a própria câmera do elevador, que é uma solução tecnológica, né, acabou pegando esse sujeito em flagrante, por isso ele até foi preso. Mas como é que a gente vai trabalhando outras possibilidades para proteger a mulher, para proteger todo cidadão? Eu achei muito legal essa participação da Secretaria de Segurança Pública. Eu sou até suspeito que, como você falou, também estava envolvido no processo, fui um dos avaliadores, né, da parte do cidadão mais seguro, né, da cidade mais segura, e o que a gente percebeu ali, e assim, de fato, né, sobretudo quando a gente tratou da questão da violência doméstica e do feminicídio, o que eu observei foi um interesse muito elevado das pessoas que estavam no evento para acompanhar e também participar, né, ofertando as suas soluções, né? Foram dias ali, né, em que muitos deixaram de almoçar, de jantar e de dormir para efetivamente apresentar, porque havia um time, um tempo, e foi entregue, né, a tarefa. Houve, obviamente, algumas mentorias, né? E as soluções, de fato, foram incríveis. Tanto que até falei nós estávamos conversando sobre o evento e da importância de não só dar uma atenção, um foco especial para os ganhadores, mas também para todos que participaram. Porque, às vezes, a ideia é excelente, não houve o tempo suficiente para que fechasse o ciclo e apresentasse algo mais finalizado. E às vezes a equipe que não ganhou, não logrou êxito, às vezes ficou em 5º, 7º, mas ele apresentou uma ideia que, se os especialistas e até mesmo esses integrantes se debruçarem um pouco mais, de repente a gente vai ter um grande produto
para a segurança pública, né? Então é uma troca importantíssima, primeiro na aproximação dos órgãos de segurança pública com a comunidade, né? Houve também lá o stand, a exposição dos órgãos de segurança pública e também o envolvimento, e eu achei muito interessante porque os policiais, né, ficaram muito motivados a participar do processo, seja como avaliadores, como mentores, como palestrantes, né? E também muito ansiosos por aquilo que foi apresentado, né, como soluções. E o mais legal é que essa juventude, eles se engajam nessas soluções quando essas soluções estão focadas num legado para a sociedade, que era o que a gente estava buscando ali, né? De fato, isso era ficou um legado para a sociedade. A gente teve o Leandro, né, que é um amigo, né, que a Campus Party me deu, que ele foi um dos membros do time que desenvolveu o hackathon da digitalização da caderneta de vacinação proposto pelo Ministério da Saúde SUS, né? em 2019, que se transformou depois no Conecta SUS. E ele não foi vencedor, né? Ele ficou em segundo lugar agora. Ele não, na edição que... Lá também não foi vencedor, mas foi incubado e participou do time que foi para dentro do Ministério para trazer aquela solução e que depois se tornou... Foi uma grande entrega para a sociedade. SUS, de fato. E eu me deparei com ele na premiação do Hackathon quando eu vi colocado novamente. ele segundo colocado. E ele tinha me procurado nas vésperas da Campus Party, falando: Tony, quero voltar a ir à Campus Party de Brasília e quero levar um pessoal muito fera, muito jovem, e levou. E até quando passou o Hackathon, eu acho que eu nem te comentei isso, vou te comentar pela primeira vez agora, Luciano, ele me escreveu e falou assim: Tonico, eu acho que a minha equipe foi uma das equipes mais jovens a participar de um Hackathon na Campus Party. Eu falei: por quê? E ele me contou que os membros do time dele tinham tudo entre 14 e 15 anos. E aí quando eu comentei com a pessoa que organiza o Hackathon, o Giovanni, o Giovanni me falou: Tonico, é a equipe mais jovem que participou. E eles ficaram em segundo lugar no feminicídio. Então a gente teve um super retorno, né? Que, quem sabe, eles depois não vão conseguir desenvolver ainda essa ideia e vai ser aí uma grande solução que vai ficar de legado para toda a sociedade. Tonico, e é uma molecada nova, copo vazio, né, que nem diz o outro, pensando fora da caixinha, porque a gente que está envolvido no processo, às vezes a gente perde esse olhar de águia de quem está de fora, né? E de fato, eu como avaliador, eu me deparei com excelentes propostas e que eu não tenho dúvida que se a gente preparar um ambiente adequado para reanalisar aquilo que foi apresentado, a gente vai conseguir extrair dali muita coisa importante. E é interessante, né, Tony, que a gente até estava conversando sobre isso. Muitas pessoas, às vezes, enxergam a Campus Party como um evento, a Pixel, como evento para adolescentes, para estudante, né? Eu vou às vezes ao evento, e embora isso não me atinja de modo algum, sempre vou com a minha filha e tal, e percebo que eu sou um dos mais velhos ali, né? Às vezes um ou outro pai que está acompanhando. Você é jovem há mais tempo. Exato. Mas assim, o que eu percebo, e aí quando você falou de economia criativa, até já falei com você sobre isso, né? Tive a oportunidade de participar numa banca de defesa de mestrado sobre economia criativa da minha cunhada, e a partir disso já tem um tempo, e a partir dali eu fui estudando um pouco mais sobre economia criativa, participei de alguns eventos, e foi ali que, para mim, né? Embora sou da área do direito, mas para mim eu vi que parte do que eu desenvolvo extra a minha atividade profissional, seja no campo do direito, seja na área da segurança pública, aquilo que eu estou desenvolvendo aqui num podcast, na nossa produtora, é economia criativa. Com certeza. Então, muitas pessoas são profissionais que atuam nessa área de economia criativa, seja como funcionário, como freelancer, como empresário, microempreendedor. A senhora que trabalha com artesanato, ela não se vê inserida nessa grande fatia que os números são elevadíssimos em relação ao território brasileiro,
na participação do PIB do Distrito Federal, que envolve a economia criativa. Então eu vejo, e um dos motivos desse nosso podcast é também esse, é no sentido de levar informação de que muitas pessoas poderiam estar no evento, agregando, seja conhecimento, informação, e poxa, que evento, eu vejo a preocupação de vocês, porque vocês possibilitam experiências, inclusive gastronômicas, né? Porque, e você pode falar um pouco mais disso, mas com batalha de robôs, com diversos eventos e palestras que podem interessar a todo público, que não só o adolescente, né, e o juvenil. Né? Com certeza. O Pixel Show tem muito disso, porque o Pixel Show ele conecta coletivos de tecnologia com empreendedores do artesanato, da pintura, da moda, de uma confecção, né, até de um podcast. Como é que esses coletivos de tecnologia ajudam esses pequenos empreendedores a escalarem, digitalizarem, impulsionarem o seu negócio? Né? A gente fala muito hoje de inteligência artificial, mas tem negócios que ainda não se digitalizaram em nada, né? Não tem um e-commerce desenvolvido, ou não tem ainda nenhum chatbot ou alguma coisa que pode ajudá-lo a escalar de fato, a melhorar, a impulsionar a própria economia criativa, o seu próprio negócio. Né? Então, como é que a gente faz essa fusão de gerações? Como é que a gente coloca esses jovens, e quando eu falo jovens, eu não estou falando só os jovens de 18, 20, 25 anos, estou falando do jovem de cabeça mesmo, o jovem empreendedor, conecta com esse empreendedor para dar uma digitalizada, para impulsionar o negócio dele. E na Campus Party também a gente trabalha, tem a robótica, que tem lá os robôs de linha, que são perfeitos para grandes centros de distribuição, né? Os centros de distribuição da Amazon, da Mercado Livre, do Magazine Luiza e etc., e tantas outras marcas, são robotizados com esses robôs de linhas que vão levando as prateleiras, né, de um lado para o outro. Então tem muita tecnologia e muita possibilidade de incremento para o negócio das gerações que já são como nós, jovens há mais tempo, né, que eles podem ir na Campus Party ou no Pixel Show e entender como que eles podem escalonar melhor os seus negócios. E Tonico, essa sua fala tem tudo a ver com aquilo que foi essa parceria, né, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, obviamente orquestrado no governo do Distrito Federal, e é importante tanto aquele agente, né, da administração pública, aquele servidor da segurança pública, o policial, o bombeiro, ele também enxergar as possibilidades que existem em eventos como esse, né, de buscar soluções. Então, quando a gente fala hoje, no atual cenário brasileiro, né, mundial, e obviamente o Brasil ele começa a ser inserido por conta da necessidade, o problema da violência, da criminalidade, e a gente falou aqui da questão do feminicídio, da violência doméstica, e a gente percebe hoje, né, hoje mesmo você, ao subir aqui no prédio, teve que fazer o reconhecimento facial para acessar aqui o nosso estúdio, né? Eu até comentei com você como essa questão do reconhecimento facial está presente cada vez mais nas nossas vidas. E as polícias, elas precisam se utilizar desse aparato tecnológico e da inteligência artificial para equacionar diversos problemas que se apresentam. A gente está falando de drones, de robôs, né? Sobretudo, por exemplo, em situações em que há necessidade de uma entrada para averiguação em um determinado local que tem pode ter a presença de explosivo ou de um elemento armado, em que você pode se fazer valer de um robô, né, que possa ser... E isso é muito caro para que as polícias comprem de fora, né? A questão do reconhecimento facial, a questão do vídeo monitoramento, dos sistemas de automação para atendimento de emergência. Então, são soluções que a administração pública ela paga, o custo ainda é muito elevado para a contratação. E há estados que não têm tantos recursos, né? Então, aqui a questão, até a partir dessa experiência que nós tivemos na Campus Party, é fazer o nosso público entender,
né? A gente tem alguns secretários de segurança que nos acompanham, comandantes gerais, policiais, né? E apaixonados por esse universo da segurança, é fazê-los entender que a gente pode se apropriar dessa inteligência que a gente tem nessa molecada aí, buscando soluções que vão ser muito mais baratas para o Estado e, ao mesmo tempo, oportunizando a esses jovens, né, premiações, e às vezes até são premiações que para eles é muito importante, valorizam o trabalho deles, e até para que eles possam transformar esse produto, né, em um negócio, e o Estado ele se apropriar também, a partir, obviamente, da recompensa, né, a quem produziu o seu trabalho, né? Com certeza, e acho que traz também uma imagem institucional muito legal para tudo isso, né? Traz uma polícia amiga da sociedade, Claro. né? Traz para próximo, para conversar, né? Não é só a Não polícia tem nada, né? vindo para resolver um problema de segurança, mas é também escutando o cidadão, Chamando a ali, sociedade para participar estando no corpo a corpo, né? Mostrando também para o cidadão outros trabalhos, como você mesmo citou, da robótica, né? De outras tecnologias, expondo o que a polícia está fazendo e saindo só daquela questão do policial fardado, né? Que é importante, mas mostrando que a polícia é muito mais do que apenas a segurança, que ela é de fato amiga do cidadão, como é que o corpo de bombeiros trabalha, como é que a polícia trabalha civil, militar, integrada. Então toda essa integração para a gente é muito válida e também traz uma questão de recrutamento e seleção, né? Vocês ali estão vendo jovens com grande capacidade que podem estar trabalhando dentro de uma área de perícia ou dentro de uma área técnica, né, da própria polícia. Então eu acho que é uma conjuntura de fatores bem positivas para ambos os lados. E, Tonico, eu percebi também o stand da segurança pública, né? Durante os vários dias da Campus Party, além da demonstração das viaturas, inclusive do helicóptero, né, dos helicópteros, né, das forças de segurança, também foi disponibilizado ali um stand. A Campus Party disponibilizou um espaço para que a segurança pública do Distrito Federal apresentasse as suas soluções e as suas tecnologias para o público. E a gente percebia que o stand sempre estava muito lotado, né? Então, isso que você falou de aproximação e, ao mesmo tempo, né, que é uma oportunidade das forças de segurança pública apresentar suas tecnologias para a sociedade, né? Então, vocês podem sempre contar comigo, tá? Tanto na Campus Party quanto no Pixel Show, as portas sempre vão estar abertas, porque eu acho que é legal esse contato entre a polícia e a sociedade, né? Derrubar um pouco das barreiras daquela questão muito burocrática, às vezes, que fica, só ligado à segurança, mas também trocar ideias mesmo, escutar os anseios da sociedade, ver o que a polícia está fazendo além da parte de segurança, de tecnologia, como que ela está se preparando, se estruturando. Acho que esse contato ele é primordial. E os eventos, né, como são a Campus Party, o Pixel Show, é um baita de um momento interessante, porque é um momento de descontração, de entretenimento, onde ambos os lados estão mais abertos. A imprensa faz uma cobertura muito... Exato, ambos os lados estão abertos para isso também, né? Então, acho que a gente traz a economia... a polícia, a Secretaria de Segurança Pública para perto de toda a economia criativa, seja através da robótica, dos drones, o próprio Printer Chef, né, que você comentou aqui, né? Eu tenho que falar do Printer Chef, que é o... Não, eu assisti a edição passada, né? E essa também fiz questão, mesmo trabalhando, essa foi eu fui nacional, lá. Né? Que é a idealização da Ângela, minha esposa. Parece assim, para aqueles que ainda não tiveram, eu tenho a impressão que você tá ali no cenário de gravação de um MasterChef, porque tem toda uma ambientação muito organizada, um sistema de... Então uma iluminação adequada, eu me sinto ali no estúdio assistindo, né, a gravação de um MasterChef. Para quem está em casa e não conhece, o Printer Chef é uma competição gastronômica com estudantes de gastronomia a partir de alimentos bioimpressos na impressora 3D. É a primeira competição de alimentos bioimpressos do mundo. E assim, Tonico, eu aproveito, né, para perguntar para você, cara, você falou aí quase 30 anos, né, na caminhada. Quase 30 anos Pois na é, caminhada. aí, cara, eu vou falar assim, pô, você participa e eu vejo que, como CEO, mas você é um cara que participa
de forma muito direta na organização do evento e, ao mesmo tempo, na execução. Por quê? Poxa, você, cara, está em todos os lugares ali e fazendo, inclusive, a apresentação, a abertura, encerramento, as diversas atividades que tem no palco principal. Sempre vi que você estava ali. E aí vem uma outra questão, cara, que você vê aquele público que em sua maioria ali, vamos dizer que tem menos de 18 anos. Então, eu nem vou perguntar a tua idade, né? Pelos 30 anos que você está falando aí, mas, cara, você conseguir se comunicar com aquela molecada, e eu vejo que você sabe quando você fala, é o dono da festa, assim, porque você apresenta, você é a cara e tem essa conexão com essa molecada. As atividades que você desenvolve ali, parece que até também um programa, assim, sabe aquele programa que você chama a molecada e faz uma série de atividades, eles se envolvem. Então, é um show à parte ali, né, no palco principal. Quando você organiza evento, eu acho que o momento de estresse é o momento que antecede o evento. A execução do evento, você tem que trabalhar para minimizar o estresse ao máximo. Tentar blindar o time e orquestrar o time para que eles curtam a jornada da melhor maneira possível. Porque ali não adianta mais as pessoas já estão sob um nível de estresse muito grande. Elas já estão vindo de uma preparação, de uma carga de estresse muito grande. Então ali você tem que acalmar um pouco os ânimos. Imagino, e tentar... Só na secretaria, eu acho que foram mais de 10 reuniões presenciais então, e online. Durante o evento você tem que tentar orquestrar para que tudo ocorra bem. Só que é muito importante estar muito próximo do público, entendendo, porque todo esse evento, a Campus é para os campuseiros, o Pixel Show é para toda a comunidade da economia criativa. Então você está muito próximo deles, conversando com eles, entendendo o que eles estão achando ali daquela edição, o que pode melhorar, o que não pode, percebendo, pegando um pouco de feeling, né, o que está acontecendo, até para você trazer as melhorias para as próximas edições, né? Então acho que tudo isso faz parte do trabalho, da liderança que você quer colocar, né, para que cada edição seja melhor que a última, mas não tão boa quanto a próxima. Tonico, vamos falar de números dessa 17ª edição. Você falou de pessoal. Em termos de profissionais, colaboradores, quantos são mais ou menos para um evento daquele porte? A frequência em todos os dias do evento, um outro número que eu acho que é importante, né? Porque a gente percebe que, inclusive, negócios são feitos durante o evento, né? A gente viu, inclusive, nós tivemos lá estúdios de podcast e um número elevadíssimo de palestrantes, inclusive destaques no cenário nacional, né? Então, são pessoas que a maioria das pessoas só costumam ver na tela, né? Seja hoje muito mais, né, num podcast, em um canal famoso, e lá você tem a oportunidade de ter esse contato com essas autoridades nas áreas, né, que são trabalhadas. Bom, de números, assim, do meu time, na agência, lá na Next Gen, como produtora da Campus, sócia do Pixel Show, hoje são 30 pessoas. Não é muito. É uma equipe média para eventos. Durante o evento, dentro do nosso time, chegam a trabalhar cerca de 300 pessoas, né? Diretos. Indiretos, passa de 1.500, 2.000, dependendo da edição. Aqui, edição de Brasília, 2.000 pessoas indiretos com facilidade. E aí, de público, a gente chegou nessa edição a mais de 150 mil pessoas nos 6 dias de evento. Então, e tudo isso através com contagem, através de um software de reconhecimento facial, né, que conta as faces únicas que passam pelas câmeras. Então, a gente não sabe exatamente quem são todas essas pessoas, mas a gente reconhece, né? E se eu precisar encontrar alguém, se você falar, Tonico, preciso encontrar uma pessoa e ela tá aí dentro, eu não sei onde ela tá, e me der uma foto, eu jogo no nosso sistema e ela passou por uma câmera, ela apita e vai me trazer. Então, tudo isso 100% monitorado, a gente tem o evento
inteiro 100% monitorado, até pela segurança que a gente precisa. Tem muitos né? menores Tem que muitos frequentam. menores de idade, então a gente consegue. Mas eu saí dessa última edição muito feliz, porque quase nenhum problema. Então foi uma edição muito exitosa e a gente saiu muito contente com todos esses números. Até porque, querendo ou não, vocês assumem, é lógico, né, os pais autorizam, né, mas é uma responsabilidade muito grande, porque muitos jovens ficam acampados no mesmo local, então tem toda uma logística. Menor de 16 anos acampa só acompanhado dos pais. De 16 a 18, ele pode acampar desde que tenha uma autorização do pai assinada. Antes era só registrado em cartório, né? Agora já é assinado pelo GovBR também, a gente aceita. Não, e é interessante também, aí é um testemunho do que eu percebi analisando sob o ponto de vista da segurança. De fato, isso que você falou, e também os acessos muito monitorados, né, tinha pulseiras, e eu vi que o pessoal lá era extremamente exigente de fato, né? Porque além de envolver menores, né? Tem a questão também de que muitos deles vão ao evento levando equipamentos que são caros, né? E aí você tem todo um sistema ali de comunitário de a que gente tem um sistema que quando você leva um computador lá para dentro, você registra o computador, aquele computador ele fica vinculado aos seus dados pessoais. E aí quando você está saindo, se você está com uma mochila e você está com um computador, você tem que tirar o computador e apresentar o computador que já está etiquetado, e aquela etiqueta, né, a gente confere que vai bater com a sua pessoa. Se não bater, você vai ser convidado a se explicar, né, num ambiente que a gente tem propício para isso, né? E aí a gente vai entender o porquê que aquele computador não está dando match com você. Às vezes, você trocou com o seu amigo sem querer, e tá tudo bem, chama um amigo e a gente resolve a história ali. Não, e pelos números que você falou aí, Tonico, é assim, para a cidade é um grande prêmio ter a Campus Party, porque também tem, apesar de ter os campuseiros, né, mas a gente sabe que isso tem um impacto também na rede de restaurantes, na rede hoteleira, porque às vezes vem pai, né, vem pessoas que estão envolvidas no evento, né? Tem jovem que não quer acampar, que quer ficar no hotel, e ele vem, fica no hotel e vai pro evento. E tem jovem também que compra a barraca, mas ele não fica na barraca, ele usa a barraca para dar uma descansada durante o dia. E depois vai pro hotel. Tem de todos os tipos, né? Então, a gente não constrói um cativeiro, né? As pessoas podem entrar e sair do evento a hora que quiser. Então, como você disse, pode ir para restaurante, pode ir para shoppings. Então, é um incremento também para a economia. É um turismo que acaba sendo um turismo de negócio também, né? Esses eventos. Não, e é uma agenda, porque a percepção que eu tenho ali, porque às vezes você está andando ali pela feira, e aí você passa, está tendo uma palestra aqui. Ali são várias palestras ao mesmo tempo, algumas nos locais com público mais reduzido, outros, né, que obviamente atingem, né, um público que tem mais interesse, e aí você tem até dificuldade, porque você passa, você está ouvindo, eu sou muito curioso, né? Aí, pô, tô ouvindo aqui, interessante. Aí fica ali uns 20 minutos, pô, que chamou atenção, né? Tá falando sobre empreendedorismo, tá falando sobre redes sociais. Aí você vai e já tem outra palestra falando sobre ciência e tecnologia. E a gente percebe, e eu percebi também, até a secretaria participou também com os alunos das escolas de gestão compartilhada, que para eles assim foi uma oportunidade ímpar de estar no evento, e eu percebi que não só os alunos das escolas de gestão compartilhada, cívico-militares, mas eu vi, inclusive, eu vi uma escola lá que eles estavam uniformizados, eu acho que seria uma escola cristã, então você via muitas caravanas de crianças entrando no evento, e eu creio que foi gratuito, né, para essas crianças, e é uma grande oportunidade também de levar Campus Party para essas crianças que às vezes não vão ter oportunidade, né? E ali você abre os olhos para oportunidades, de repente frequentando uma feira como aquela que vai despertar naquela criança, né, o gosto pela ciência, pela tecnologia. Então tem esse trabalho social que você desempenha muito interessante. É um trabalho
até de aspiracional, né? De tornar, você já vai mostrando para aquela criança todas as Tem a ver com possibilidades acessibilidade também. de tecnologia que ela vai ver, né? Ela vai passar pelo drone, o porquê que ela vai ver o drone, ela vai passar pela robótica, o porquê que ela vai passar pela robótica, ela vai passar no Printer Chef, por que que ela vai passar no Printer Chef? Ela vai passar pelos games, por que que ela vai passar nos games? O que que aquilo pode trazer de significado para ela no futuro, né? Ela passa pela Campus Kids, que tem os laboratórios incluídos ali, por que que ela vai passar ali? Então ela tem um porquê. E ali ela vai criando um aspiracional. Ela depois ela anda dentro da arena, ela vai no camping, né, conhecer e ela vai criando uma aspiração, falando, poxa, quando eu tiver 18 anos eu quero estar aqui acampado, né? Então você vai formando um público depois. Eu costumo dizer que a Campus Party é uma grande fábrica de 18 anos, né? Porque vai fomentando cada vez mais um público de 18 anos que costuma ir. Estamos há 17 anos no Brasil, né? A Campus Party está há 17 anos no Brasil, fomentando essa fábrica de 18 anos. E Tonico, uma outra questão que eu percebi é que vocês também agregaram dentro do espaço, obviamente você falou, né? Brasília, a gente tem muitos restaurantes, tem rede hoteleira, querendo ou não, tem uma arquitetura para quem de fora que é interessante, mas vocês produziram um evento para que, caso o campo, seja o campuseiro, seja a pessoa que está frequentando, ele passe o dia inteiro lá, até porque eu vi vocês Infraestrutura tem para uma isso. infraestrutura de banheiros e a questão até dos food trucks, né? Com diversas. Eu até me lembro que um dia lá eu comi um acarajé de primeira lá, então é importante a pessoa entender e assim. Eu vejo e analiso, né? Até uma equipe reduzida de 30 pessoas, obviamente, no planejamento, né? Para criar aquele ecossistema, porque para além da relação entre vocês para a organização, vocês abrem um evento para fazer uma interface com diversos segmentos da sociedade e com a administração pública. Como eu falei, só na secretaria a gente teve aí mais de 10 reuniões e algumas online com o seu time, e eles muito assim, você percebia eles falando sobre o evento com uma gana, assim, Paixão, sabe? né? Uma paixão e que contaminava, né, a gente. E assim, então, cara, é algo muito complexo, né? O meu time é apaixonado pelo que faz. Todos eles são apaixonados pelo que fazem, gostam do que fazem e estão lá, com certeza, por um propósito, né? Não é só a questão monetária. Óbvio que tem isso, né? A gente vive num mundo Claro, capitalista, claro, todos mas tem um precisamos. propósito ali, tem uma cultura muito, muito enraizada, muito fortalecida, né? Que todos estão buscando trabalhar, né? A gente está, quando faz evento numa Campus Party, um Pixel Show, a gente também está trabalhando a inclusão social, a gente também está trabalhando a inclusão digital, e isso fortalece a nossa alma, revigora, né, o nosso espírito empreendedor para que a gente consiga trazer essas pessoas. Tem pessoas que me procuram às vezes e falam, Tonico, você não sabe, o Pixel Show curou uma depressão minha. Tonico, a Campus Party mudou a minha vida, né? Quando a gente escuta isso das pessoas no corredor que param a gente nos eventos e contam histórias de vida, é isso que fomenta a gente a continuar empreendendo com eventos. Como eu te disse, passei por uma pandemia, né? Parei dia 20 de março, fui voltar só no início de 22. Então, foram 2 anos sem faturamento nenhum, zero, né? Trabalhando com um evento digital que é E no teu negócio, chato porque pra às caramba. vezes assim, você tem outras soluções, né? Mas no teu negócio você depende de público, né? Sou um empreendedor Não tem resiliente. E como é isso. fazer um. E eu acho que é uma troca também. Assim como eu me revigoro né, e me reenergizo com essa juventude, eu acho que eu também tenho uma troca. Eu tenho ensinamentos, eu tenho mentorias a passar para eles que ajudam eles. E eu muitas vezes paro para conversar com eles. E eu acho que é sempre uma troca. Esse aprendizado é sempre uma troca. Então, Nico, quando e onde surgiu a Campus Party? A Campus Party surgiu na Espanha, né? O idealizador dela é o Paco Hagageles, que ainda é sócio proprietário da marca, em Valência. Veio para o Brasil em 2008, já com o Paco e o Francesco, trazendo para cá. E
no começo acontecia só em São Paulo e depois foi para Recife, né? Pernambuco ainda tem edições hoje. Depois já fizemos Minas Gerais, Rondônia, Goiânia, aqui em Brasília, Natal, Bahia, ah, Piauí, Aracaju, Minas Gerais. São mais de 13 estados que a Campus Party já passou. E a Campus Party eu, eu creio que a resposta talvez seja diversificada, mas eu vou fazer uma pergunta no sentido, porque no sentido, como eu falo, tudo tem custo, né? E há um financiamento desse ecossistema, né? Ele é um financiamento que ele é híbrido, você tem a iniciativa privada que investe, que apoia, você tem também a iniciativa pública que também apoia, você tem os patrocinadores, né? Ele é um ecossistema, é pulverizado esse apoio, ou ele tem um lado que é mais consistente? O lado público é mais consistente, tá? Como o Francesco mesmo sempre diz, né? Na Campus Party não se compra e não se vende nada. Vocês fazem um trabalho de é um utilidade inter- pública, né? é um intercâmbio de conhecimentos, né, para esses jovens de baixo poder aquisitivo. Então, se não tiver um grande apoio do setor público, não tem a operação em si não se sustenta. E o Estado não tem como fazer isso que vocês fazem. Não Exato. tem braço e até a própria legislação não permite que ela faça o que vocês Exato. façam. Por Né? isso, agradecemos muito o apoio aqui em Brasília do governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Fundação de Apoio à Pesquisa, da Secretaria de Segurança Pública, porque sem o apoio financeiro que o governo do Distrito Federal nos dá, seria impossível, né, a gente fazer a Campus Party. E as empresas que apoiam o projeto, elas são, vamos falar do apoio, por exemplo, de um banco, né? O banco, ele é universal, ele quer atingir todos, né? Mas as empresas têm os seus segmentos, né? E talvez as empresas elas não consigam, que às vezes é as limitações que a gente tem quando a gente trabalha com empresas, tentando convencê-las de como a marca vai estar em evidência num evento que se está organizando, né? Mas eu percebo que, obviamente, por atingir um público interessante, né? Um público que, né? Um público, por exemplo, que está muito na faixa etária, que consome jogos, consome uma série de outros produtos, né? Você acha que hoje há um desconhecimento e talvez as empresas não têm ainda noção do ganho de marketing, de publicidade, de interação com o público que poderiam ter nesses eventos? Com certeza. Às vezes eu escuto. Eu fui numa grande fabricante de bebidas uma vez, e aí conversando com a gerente de marketing, né, eu perguntei para ela: você conhece a Campus Party? Ela falou: claro, conheço, né? Ah, mas você já foi na Campus Party? Não, nunca fui. Eu falei: bom, então você não conhece. Não, mas já ouviu falar. Né? Não, tá bom. Daí você começa a contar, você mostra um vídeo, começa a mostrar uma apresentação para ela e tal, e ela fala: meu Deus do céu, como é que minha marca nunca teve nesse evento? Eu falo: pois é, então, você não conhece a Campus Party, né? E é engraçado, porque as pessoas acham que ficar só no escritório, né, sentadinho, com a bunda na cadeira ali e olhando o YouTube, vai conhecer sobre tudo. Você tem que ir para a rua, tem que estar no presencial, tem que ir para evento, tem que estar em feira, tem que estar se conectando com as pessoas. O contato presencial é outro. Então, de fato, esse é uma dor do mercado ainda, né, que as pessoas acreditam que pode conhecer de tudo através do digital, e não é verdade. Acho que digital e presencial são complementares. Não, e aí, Tonico, até nessa fala, a gente, em virtude do nosso público, né, até das empresas como a Flash Engenharia, e a gente não vai deixar de ter oportunidade de repassar para essas empresas que atuam no setor de defesa e segurança, embora não pareça, como é interessante estar em eventos como esse, sobretudo pela importância, né, de estar fazendo um trabalho também de utilidade pública, de marketing, porque a molecada está a todo momento transmitindo o que acontece na Campus Party, seja por uma foto, por uma transmissão, né, e está lá a marca presente, seja se beneficiando também do capital intelectual dessa molecada que pode ofertar diversas oportunidades, não só
para a administração pública, mas também para essas empresas, né? Então é um investimento que sai até barato em virtude da troca, né? De conhecimento e de oportunidades que essas empresas podem ter até num evento como esse, né? Captando tecnologias, soluções, né? Para suas dores, Com né? certeza. A gente tem aí algumas empresas que complementam, né, esse orçamento necessário, como Petrobras, Serpo, Sebrae, entre outras que estão sempre com a gente aí. É um RNP, É um Uso time de Telecom, patrocinadores né, de alto nível, né? vários patrocinadores que estão sempre com a gente, complementando esse orçamento necessário. E a imprensa também, né, tem uma cobertura, sobretudo daqueles meios de comunicação que são mais pujantes, né, no estado. Eu vi que foi uma cobertura, assim, sobretudo da Globo, né, nós tivemos Metrópole, a Record, está envolvida Todos também. eles sempre participam e a gente agradece muito, tanto da Campus Party quanto do Pixel Show. A gente tem uma parceria muito boa com eles. Não, e tem muita matéria ali para eles, né? Um certeza. repórter ali, o que não Geração de falta. conteúdo. Mas assim, é que eu falo, eu estou com 50 anos, né? E eu me interesso muito. Até às vezes minha filha já teve evento que eu fui sozinha, ela não quis ir e eu fui. E às vezes já levei alguns colegas que também só ouviu falar e ficaram admirados, né? Pela experiência de passar um dia num evento, né? Embora eu fui em todos, teve um dia lá que eu encontrei o pessoal da SECT, né? Só não acampou, né? Só não acampou, mas já tinha cumprido a missão. Aí, coronel, o senhor ainda está aqui? Eu falei, rapaz, eu fui assistir uma palestra ali, fui assistir outra, porque aquele ambiente, de fato, me chama a atenção. Eu acho que diversas pessoas que estão em casa, que às vezes não se dão oportunidade achando que é um evento juvenil, e não é. Você tem... E é interessante, né? A gente tem até, eu já fui em alguns eventos, né? Porque eu acho que é comunidade anime, né, que se chama, não sei, você eu acho que é mais especialista, né? E aí estão os jovens que vão lá, vão com seus vestidos com seus personagens, né? A gente gosta de assistir alguns filmes. Tem o evento, né, do Mário Kodama aqui em Brasília também, é isso aí. E tem uma competição entre eles, né? E você vê que há toda uma preparação, de fato eles vestem o personagem, você tem pessoas, inclusive de diferentes idades, 60 a mais, que se vestem do seu personagem e vão até a feira, e no primeiro momento, e eu falo para você que às vezes até eu já tive um pouco, não vou falar preconceito, mas olhava, um marmanjo desse tá assim. Só que quando você conecta e vai no evento e você percebe, e aí você vê que todo mundo, até aquele que critica, fala, pô, eu não vou deixar meu filho jamais sair assim e tal. E vai lá, quer tirar uma foto, ele vê aquela ambientação, ele vê que é um universo que é criado, que tem todo um ajuste ali que se complementa. São várias comunidades que se reúnem ali, né? É isso aí. Quem é jovem há mais tempo, olha às vezes com preconceito, mas é toda uma diversão, né? No nosso tempo também tinha fantasias no carnaval, agora o pessoal fantasia aonde quiser, eu acho que esse é o grande barato. Todo mundo sendo feliz, todo mundo se divertindo, todo mundo se entretendo. E Tonica, a tua próxima missão aqui em Brasília vai ser quando? Vai ser esse ano, a gente tem esse ano, Pixel Show, 6 a 9 de novembro, estádio Mané Garrincha, Arena BRB. Vai ser que edição aqui de Brasília? Vai ser a 21ª, aqui em Brasília vai ser a segunda, mas vai ser a 21ª edição do Pixel Show. Então eu indo esse ano, eu posso dizer que eu fui em todas as edições. Pode dizer que foi em todas as edições do Pixel Show em Brasília. Muito interessante. Então a gente já convida o nosso público, primeiro, para Campus Party do próximo ano, que vai ser, já tem data? Não tem data ainda. Mas com certeza haverá. Com certeza haverá. Será nacional? Será nacional, acho que será nacional. Já tem tema também, porque foi saúde, depois segurança pública e também não tem tema, ainda né? Ainda não. Então a gente convida o pessoal que não conhece, pode até digitar aí no YouTube, tem muita coisa sobre a Campus Party, a Pixel Show. Então, poxa, se não teve oportunidade, seja aqui no Distrito Federal, seja no seu estado, vá, porque você não vai se arrepender. Leve seu filho, leve a sua família, porque tem evento para todos, né? É isso aí, tem atividade para toda a família, para todos os gostos, para todas as idades, para quem é jovem e para quem é jovem há mais tempo. Exato. Tonico, meu velho, eu fico muito feliz com a nossa entrevista, fiquei feliz por conhecer um pouco mais
sobre a tua caminhada, sobre a Campus Party, a Pixel Show. E eu espero que essa seja a primeira entrevista de várias. Eu já estou conversando com o Tonico, porque eu quero levar o canal Última Raço para um desses eventos e a gente possa trazer também não só as empresas que atuam na área de defesa e segurança, para que a gente possa fazer essa conexão, mas também trazer o nosso público para frequentar e acompanhar esse movimento, sobretudo aqui no Distrito Federal, né, que tem se transformado como uma grande capital da economia criativa, né? Será um prazer. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, pelo espaço aqui, pela amizade. Muito obrigado, Tonico. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Última Raço, que recebe o apoio da Flash Engenharia. Estamos aqui nos nossos estúdios da UR Move em Brasília. Até o próximo episódio do podcast Opinião Segura, Força e Honra.